Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma oportunidade a nós concedida e nesta feita de estarmos realizando mais uma pré-aula. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Aldair Gonçalves Dias. Louvar a Deus também pela vida do nosso vice-pastor presidente, o pastor Jean, que também é comentarista e diretor executivo desse trabalho, a qual nos deu a oportunidade de estarmos somando juntamente com os irmãos aqui na pré-aula. Louvar a Deus também pela vida dos nossos comentaristas, o pastor Gilvan e o professor Lorival, o pastor Jean. Que Deus recompense os nossos irmãos por esse trabalho maravilhoso que tem prestado na obra do Senhor. Louvar a Deus também pela vida dos nossos companheiros na leitura diária, que todas as manhãs estão trazendo a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando e capacitando a cada um de nós. Louvar a Deus também pela vida dos professores que estarão lecionando esta preciosa lição. Lição de número 10, que estaremos aprendendo dia 8 de dezembro de 2024, comentada pelo pastor Gilvan, que tem por título A besta que saiu do mar e a que saiu da terra. Vemos aqui, irmãos, da linguagem figurada, em que João vem descrever as características de operação desses dois personagens que serão levantados no período da grande tribulação. A besta que saiu do mar se refere ao anticristo, o último imperador, aquele que vem com uma falsa paz. E a besta que saiu da terra se refere ao falso profeta, aquele que fará sinais e maravilhas para enganar a muitos e induzir as nações a adorarem a primeira besta. O nosso comentarista coloca para nós aqui no texto áureo, primeira epístola de João, no capítulo 2, o verso 18. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, e já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. João traz este alerta à igreja que é a última hora. É necessário estarmos em prontidão, pois tudo o que tem acontecido, o mundo está se preparado para receber o anticristo. Isso nos mostra que precisamos estarmos cada dia mais santos, purificados, para ouvir o soar da última trombeta. Aprendemos em lições anteriores sobre os últimos dias. Sabemos que nesses últimos dias Deus fala por meio do seu Filho, como vemos o autor aos Hebreus descrever. E quando vemos a mensagem de Cristo Jesus, capítulo 24 de Mateus, ele nos mostra os sinais que ocorreriam e que precedem a sua vinda. Possamos nós, irmãos, estarmos em alerta para escutar a voz de arcanjo, a qual o Senhor nos prometeu através da sua mensagem. Vemos aqui a leitura bíblica em classe. O comentarista coloca para nós Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao 4, do 11 ao 13. Os objetivos específicos é descrever as três coisas notáveis, enfatizar uma advertência histórica da Bíblia, demonstrar a personificação do anticristo. Nós vemos, irmãos, aqui na introdução, o nosso comentarista coloca para nós, a palavra anticristo significa pseudo-cristo, se acha pela primeira vez no segunda metade do século I depois de Cristo. Nós vemos a referência onde nos mostra que João descreveu sobre esse personagem. Vemos também, irmãos, outras nomenclaturas na palavra do Senhor, o príncipe que há de vir, filho da perdição, o homem do pecado. São esses nomes que foram citados várias vezes referindo a este personagem, ao anticristo, o último imperador, o déspota mundial, que virá com uma falsa paz para enganar a muitos. Mas na metade da semana ele quebrará esta aliança e demonstrará que de fato ele está sendo para que ele veio fazer. Nosso comentarista coloca para nós aqui três coisas notáveis, três coisas que lhe ajudarão na sua vinda, marcada pelo engano, o sinal, o nome e o número. Nós vemos, irmãos, que
O nosso opositor, Satanás, sabe que para ser aceito o anticristo, ele precisa dar um sinal, não somente para a humanidade, mas o povo de Israel. Como observamos na palavra do Senhor, inúmeras vezes, eles questionaram, pediram a Cristo, o verdadeiro Messias, sobre um sinal. E ele bem sabe disso, que precisa de um sinal. Esse sinal serve para o estabelecimento do seu poder, do seu reino, que abrangerá em todas as áreas, tanto política como eclesiástica e espiritual. De forma ditatorial será o seu governo. Nós observamos, quando João vem descrever no capítulo 13, do verso 11 a seguir, na demonstração do falso profeta, que vem como um cordeiro, mas fala como um dragão para enganar a muitos, demonstra ali de forma incisiva que ele obrigará todos aqueles que estão no período da grande tribulação a adorarem. Quando observamos, irmãos, na abertura do primeiro selo, ele vem com uma falsa paz, aquele que vem querendo vencer, enganar a muitos. Ele usará o poder provindo de Satanás, mas quando quebrar a aliança, esse homem vai se personificar na pessoa do nosso opositor, o dragão. Nós vemos, irmãos, que ele veio tentando imitar ao nosso Senhor. O comentarista Abraão de Almeida nos diz que ele exercerá todo o poder que o Senhor rejeitou de Satanás no dia da tentação. Em tudo, esse Cristo impostor deseja imitar a pessoa de Cristo. O mundo, irmãos, está sendo preparado para receber esse personagem, o anticristo, o antagônico a Cristo, o enganador. Por falta de conhecimento, como o Senhor diz, muitos perecem e vão perecer por não dar valor à mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Esses três coisas notáveis, que ele vai usar, o seu nome, o sinal e o número, que ele vai usar para estabelecimento da trindade satânica no seu governo. O mundo passará por dias difíceis, ditaduras que ainda não viram. Nós vemos países, até mesmo em nosso continente, passar por situações difíceis, mas nada se compara, como diz Salomão. Em todo tempo houve tribulação, mas nenhuma se compara com aquela do dia do Senhor. Nós vemos no segundo ponto uma história de advertência. O antagonismo romano. Roma pagã era durante os primeiros séculos, antes e após de Cristo, um inimigo de Jerusalém, porque Israel era vista como propriedade peculiar de Deus. Adorava a Deus único e não aos deuses de Roma e aos seus derivados. Observamos aqui, irmãos, na história do povo de Deus e a história do Império Romano, a qual herdou o paganismo da Babilônia, através dos seus supremos pontífices, eles trazem esse paganismo para o meio do seu povo e começa a adorar vários deuses, trazendo também culto aos imperadores, divinificando alguns deles. E isso passou a perseguir o povo de Deus, que se adorava somente a Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Quando nós vemos na palavra do Senhor, a igreja primitiva que sofreu muitas perseguições, os mártires que não se curvaram às pressões do paganismo em adoração aos imperadores. Quando vemos as cartas à igreja das igrejas da Ásia Menor, as três primeiras igrejas que sofrem grandes perseguições, onde está também o trono de Satanás, por não adorarem, não servirem, não cederem à pressão desses imperadores romanos, mas foi fiel até a morte. Possamos nós, irmãos, nos dias atuais, o mundo caminha para um sincretismo, uma união de todas as religiões, procurando isso, o estabelecimento para o governo mundial.
A Igreja de Cristo Jesus, que ainda está na terra, precisa cada dia mais estar fortificado na força do poder de Deus para resistir às pressões que o mundo tem tentado a todo instante a minar a palavra de Deus, a doutrina de Cristo na Igreja do Senhor. Possamos nós estarmos vigilantes e não cedermos às pressões do mundo. Sabemos que o Império Romano, como vai descrever a palavra de Deus, ele será reerguido pela Trindade Satânica novamente, e todas essas perseguições, adorações ao imperador, como vemos nas histórias passadas, isso virá a acontecer novamente de forma ainda maior, né? Com intensidade ainda maior. Mas a Igreja de Cristo Jesus já estará no repouso, né, a qual o Senhor está preparando para nós. Que dia maravilhoso, irmãos, é ouvir o soar da última trombeta e encontrarmos com os nossos irmãos nos ares para adentrarmos os portões celestiais. Graças ao nosso Deus que nos prometeu que nos livraria do dia da tentação. Vemos, irmãos, que a ciência, com o seu desenvolvimento, procura ridicularizar e minar o que é de Deus. Daniel já descrevia isso, né? A multiplicação da ciência. Nós vemos, irmãos, que tudo isto tem contribuído para que o homem se afaste de Deus. João vai descrever na sua primeira epístola, no capítulo 2, o verso 15, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Sabemos, irmãos, que o mundo a qual nós estamos, por um pouco de tempo, jaz no maligno. E todas as coisas corroboram, contribuem para que o homem aqui na terra se afaste de Deus. O avanço da tecnologia e a ciência se multiplicando traz ao homem uma independência de Deus, deixando ele cada dia mais na sua libertinagem, nas suas orgias, o seu prazer, sem consequências do seu pecado. Mas como diz Paulo em Romanos, todos eles um dia têm de enfrentar o juízo de Deus, o salário do pecado. Possamos nós estarmos sempre vigilantes, irmãos. Quando observamos alguns países, os países europeus, que foram fontes do Evangelho de Cristo Jesus, onde se levantaram muitos vultos da história, reformadores, que pregaram o Evangelho em dias difíceis, dias de trevas. Mas hoje encontram-se países apostatados, preparados para receber o anticristo. Possamos nós estarmos vigilantes para que nós não saímos da presença de Deus, que esse esfriamento não chegue a nós, essa morte espiritual, mas estejamos vivos e sensíveis à voz do Espírito Santo para ouvir o que ele tem a dizer à igreja. Nós vemos, irmãos, também que o comentarista coloca para nós aqui o livro selado, onde Daniel estava preocupado com as visões que recebeu, e Deus envia os anjos varão para trazer o consolo a Daniel e selar a mensagem. Sabemos que Daniel foi um grande homem de Deus e que trouxe mensagens escatológicas que viriam a cumprir nos fins dos tempos. E ele, sem discernimento, orou a Deus e pediu discernimento. E o Senhor o confortou e disse que essas mensagens serão para os últimos dias, dias esses que têm se aproximados. Nós temos passado por situações, o mundo passa por situações que descrevem os sinais que precedem a volta de Cristo Jesus. Tudo isso, irmãos, é cumprimento da palavra do Senhor, que é fiel e verdadeira. Possamos nós estarmos sempre em alerta, pois o dia do Senhor é chegado, mas a noiva do Cordeiro estará com ele nas portas do Cordeiro. O terceiro ponto desta lição, nós vemos a descrição, uma besta, que significa uma fera. Ela era usada na literatura grega helenística para animais perigosos. Usava-se também para identificar seres animalescos de natureza sobrenatural ou indivíduos de natureza bestial. No presente texto, João usa a palavra para descrever a figura sombria do anticristo. Esta besta será uma pessoa. Vemos, irmãos, que João vem trazer o significado desta palavra besta para descrever
o teor e o terror deste personagem que será levantado. O homem do pecado, o anticristo. E observamos, irmãos, que ele fará tudo conforme desejar. O seu poder virá provido de Satanás. Nos 3 primeiros anos e meio, ele fará coisas para enganar a muitos, conquistar nações e governos para estar próximo de si. Mas, com a quebra da aliança, nós vemos a personificação do dragão na sua pessoa. Ele trabalhará de forma cruel. Tudo isso, irmãos, todo este terror, toda essa crueldade, ditadura que será estabelecida nesse período da grande tribulação, tem o seu limite. Parece às vezes que é tudo tão terror e difícil, fora do controle, mas tudo está no controle de Deus. Nosso opositor tem poder, mas é limitado para dia e hora, conforme Deus já determinou. Isso é para cumprimento da palavra do Senhor. O Senhor vem trazer o seu juízo à humanidade, Todos aqueles que pecaram e desobedeceram a palavra de Deus, não deram crédito, ridicularizaram, escarneceram dos servos de Deus aqui na terra, eles verão o preço do salário do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cuidamos, irmãos, para não cairmos nas ciladas do diabo, pois o que está reservado para a humanidade nos dias finais será terrível, como vemos a descrição desses personagens. O comentarista coloca aqui para nós também algumas características que nós vemos na imagem da besta. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca de leão. Então vemos aqui, irmãos, esses personagens, esses 4 imagens. Nós vemos também lá na visão de Daniel, esses 4 animais que são levantados. O 4º animal, ele demonstra uma figura bestial, como aprendemos, para descrever o terror que seria este 4º reino. Ele tem semelhante ao leopardo. Isso fala da sua rapidez, a sua inteligência para conquistar, para desferir os seus golpes. Os seus pés como de urso, se fala da estabilidade do seu governo, o peso do seu poder, onde o urso planta a planta do pé, ele esmaga, com as suas unhas dilacera muita carne, com a sua mordida mata muitos. O leão, aquele com o seu rugido, nós observamos que aonde o leão na selva passa, e com o seu rugido até mesmo os insetos se calam, e com a sua boca, a sua mordida, destrói a muita carne. E todas essas características demonstradas aqui, irmãos, herdadas dos outros 3 animais que vemos nas visões de Daniel. Algumas características dos outros 3 animais será implantada nesta figura bestial. Observamos o terror que este imperador, este ditador, o último governante do mundo, o anticristo, ele terá. Que possamos nós darmos valor à porta de salvação que Deus deu para nós no dia da graça. Possamos nós amarmos a palavra de Deus. Quando examinamos tudo isso que irá acontecer e que este homem vai fazer com a humanidade para consequência do pecado de muitos, parece ser tão maravilhoso o que o Senhor preparou para nós. O sofrimento que ele disse que nos ia passar parece não ser nada diante do que vai acontecer, para aqueles que passarão pela grande tribulação. E muitos até se apegam assim, não, mas no período da grande tribulação terá salvação. Terá salvação. O Espírito Santo de Deus ainda convencerá muitos, porém terá um alto preço. Muitos darão a sua vida, serão perseguidos, passarão por fomes, até o momento da sua morte. Momentos angustiantes. Mas o maior privilégio, quem terá a igreja de Cristo Jesus.
que possamos nós cuidarmos enquanto é tempo. Nós vemos aqui, irmãos, a personificação do anticristo. O anticristo será um homem personificado, o diabo. Ele que se apresenta como se fosse Jesus, esse falso rei, vai fazer o que lhe apraz, fará coisas incríveis e será próspero até que cumpra a sua exuberância. Então vemos, irmãos, que este personagem que será levantado e todo o seu poder emana de Satanás, até o momento em que ele se personificará, né, no dragão. Imagine, irmãos, o terror que será para aqueles que permanecem na grande tribulação. Ele fará o que lhe apraz. Cristo nos deu um grande exemplo, um exemplo de obediência. Ele veio fazer a vontade do Pai. Porém, este aqui fará o que lhe apraz, o que deseja o seu coração. Um homem devasso, como diz Daniel, não respeitará a religião nem a humanidade, mas demonstrará tudo aquilo que está determinado por Deus para acontecer. Um rei falso que vem trazer uma falsa paz. Mas aqueles que receberam a paz de Cristo Jesus estarão no céu de glória. Que possamos nós, irmãos, darmos valor a tudo isso que temos aprendido. A mensagem de Cristo Jesus, que nós temos hoje a liberdade de adorar a Deus em praças públicas em nosso país, andar com uma Bíblia Sagrada. Há muitos países que enfrentam já a ditadura há muito tempo, que não podem mais ter a Bíblia, não pode cantar, não pode orar, mas Deus nos deu esta porta de salvação. Abracemos ela. Possamos nós amar a doutrina da palavra de Deus. Ajude o seu pastor, ajude a ele a trabalhar no reino de Deus. Não desobedeça a palavra do Senhor. Talvez você está assistindo essa aula e está desagradando ao ministério, ao pastor presidente. Lembre de tudo isso. Isso aqui é consequência do pecado para muitos que passarão pela grande tribulação. Mas para aqueles que obedecem à mensagem do Evangelho nos dias atuais, esses terão a recompensa. Recompensa essa de adentrar no céu de glória. Que Deus venha abençoar a cada um de nós, que a paz do Senhor esteja com cada um, que Deus continue falando, o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração.